comentar com vocês neste vídeo, sobretudo para vocês, torcedores e torcedoras do Corinthians, sobre o Santos, né? Que pode ser o goleiro do Timão. Pode ser contratado junto ao Fortaleza, né? Para o lugar do Cássio, né? E do Carlos Miguel também, que está saindo do Timão, né? O Santos. Olha, gente, talvez eu fale aqui muitas coisas, né, que vocês não apreciem. Eu sou um estudioso do futebol, vocês podem não gostar do resultado dos meus estudos, né? Mas eu estudo futebol. Eu estudo futebol, estudei futebol na América Latina durante muito tempo. Formação de goleiros, inclusive. Como também formação de equipes de scout. O desempenho das equipes de scout. E até a destituição de algumas equipes de scout em alguns clubes pela América Latina, né? Então eu tenho ali, sim, uma legitimidade ainda que pequena para comentar sobre o assunto, né? Santos, como goleiro do Corinthians, o que você acha de verdade sobre isso? Será que o Corinthians está agindo certo? Tá agindo bem? Vamos comentar sobre isso? Só antes de chamar sua atenção para o fato de que este vídeo tem um patrocínio da PagBet. Para você que curte uma aposta esportiva. A PagBet é uma casa de aposta nova no mercado, surgiu há pouco tempo, para democratizar o acesso à fezinha, porque com R$1 você deposita R$1 e já começa a jogar com este valor lá na PagBet. Além disso, as odds são sempre muito altas, né? É um compromisso muito sério com você, consumidor. De tal sorte que você tem um atendimento humanizado durante 24 horas por dia na PagBet. De madrugada, se você entrar em contato lá na PagBet, vai ter uma pessoa, um ser humano para te atender e não uma máquina. É sensacional, tá? Além disso, você tem ali depósito e saque que são feitos via Pix, né? Para facilitar a sua vida. Independente do valor que você ganhar, você pode pedir imediatamente que caia na sua conta sem nenhuma burocracia. É diferente. Diferente e diferenciada a PagBet. Não conhece? Use o link que está no comentário fixado deste vídeo e cadastre-se lá, tá? Meu palpite, coloca R$1. Coloque R$2, R$1, para você sentir a atmosfera. Não falaram que você pode colocar R$1? Coloca R$1, para você sentir como é que é. Só depois você coloca um pouco mais, se for o caso, tá? Mas se eu não curtir, eu coloquei R$1 lá, você pode pedir mesmo antes de você jogar, que o dinheiro cai na sua conta também, tá bom, gente? PagBet acertou, tá pago, beleza? Gente, olha só. Tá muito mal de scout o Corinthians, né? Infelizmente, gente, a gestão do Augusto está se perdendo completamente. Eu lamento falar isso. Você que me acompanha aqui sabe perfeitamente o quanto eu torci para que tudo desse certo. Mas está sentindo, né? O peso de ser dirigente hoje maior do Corinthians, né? Mas não é somente isso, né? Eu falava desde o começo, né? É necessário entender qual é o grande inimigo do Corinthians. Né? É a renovação e transparência. Esse povo deixou tentáculos ali no Parque São Jorge, né? E a situação está complicada agora. Está muito difícil. E o Corinthians vem trabalhando muito mal no seu scout, né? Aí nos últimos meses. Depois que chegou o tal do Fabinho Saldanha, que não entende nada de futebol, absolutamente nada, ele sabe disso. Ele sabe disso, ele sabe perfeitamente. Nós sabemos, né, Fabinho, que você não entende nada. Né? A coisa piorou muito mais. Mas, gente, vamos lá. O Corinthians fez uma tentativa pelo Santos, que não deu certo. O Corinthians voltou a tentativa, né? E agora quer entregar o inexpressivo Pedro Raul, que é um jogador limitadíssimo. Foi outro erro de scoutagem do Corinthians. É um jogador super, sabe, dimensionado, como tal, um jogador limitadíssimo. Todo mundo sabe disso agora, né? Tanto é que o Corinthians quer se livrar dele. E seria um reforço, né? Se livrar do Santos, do Pedro Raul. Mas o Santos é a solução para o gol do Corinthians? Olha, o Santos, ele nasceu no Atlético Paranaense. E só no Furacão ele conseguiu jogar. Quando o Santos foi especulado no Flamengo, eu já falava que era uma péssima ideia. Porque ele não mostrava ter perfil para o Flamengo. Naquela ocasião, o povo falava o seguinte: o Santos é o homem de gelo, homem frio, tal. Sabe por que falavam isso? Porque ele não falava nada. Porque ele era muito silencioso. E eu entendia aquilo como timidez, como incapacidade de conversar com seus zagueiros. O mundo entendia como algo, um traço de frieza no comportamento do grande homem de gelo, o Santos. Quando ele chegou ao Flamengo, né, tudo veio às claras, né? Ele não passava de um jogador incapaz, né, de comandar a sua pequena área. Ele é incapaz de falar, ele é muito introspectivo, ele é muito tímido, né? Ele não consegue exercer esse papel de liderança que muitos achavam que ele exercia. Então o único ambiente em que ele conseguiu jogar foi um ambiente que o viu crescer, um ambiente muito confortável para ele. Sem aquele conforto, sem aquela circunstância positiva, ele não conseguia. E no Flamengo ele sentiu a pressão de uma maneira dolorosa. Foi escanteado, né? Ficou ali em segundo plano, até que o Fortaleza resolveu contratá-lo. Quando o Laio resolveu contratá-lo, eu falei a mesma coisa. Não vale a pena. É um erro. O que fez o Fortaleza? Foi lá e pagou 1.700.000 euros por esse jogador completamente inexpressivo. Ele não deu certo no Flamengo, ele se mostrou incapaz de ser goleiro para o Flamengo e ele se mostrou incapaz de ser goleiro do Fortaleza.
do Fortaleza, tá? Do Laio que vinha com problemas sérios para ter um goleiro no gol que passasse confiança. Então o mínimo de confiança que ele passasse no Fortaleza já seria muito interessante. Ele foi contratado para ser titular do Fortaleza, acabou virando reserva, né, de um goleiro que já estava lá no Laio, o João Ricardo. E nunca mais ele conseguiu, aí, por exemplo, convencer o técnico de que ele possa ser capaz de ser goleiro do Fortaleza em algum momento. O Santos é um jogador, né, que nasceu para jogar no Atlético Paranaense, nasceu para jogar num ambiente extremamente confortável. Esse ambiente, que é muito confortável nesse grande clube que é o Fortaleza, não foi suficiente. Vai ser suficiente no Corinthians, é isso? É um jogador, e tem um detalhe importante, né? Até lembrado por uma amiga minha do grupo do WhatsApp do Josa Novales, né? O Flamengo teve um goleiro espetacular, né? Goleiro de seleção brasileira, um dos melhores do mundo, né? E aí ele se aposentou, ou ele saiu do clube, aí chegou o Santos, por isso que ele não conseguiu, é isso? No Fortaleza é a mesma coisa, é isso? Nada disso, né? Não teve esse problema. Lembremos o que aconteceu com o São Paulo do Rogério Ceni, depois que o Ceni se aposentou, né? Somente agora que o São Paulo consegue ter um goleiro de confiança, o Rafael. O Corinthians teve o Cássio, gente. O único jogador capaz, por exemplo, de até suplantar o Cássio era o Carlos Miguel, que infelizmente vai sair. Né, por erros da gestão, que não fez um novo contrato, enfim e tal, né? Parabéns aí também pelos envolvidos em relação a isso, né? E aí o que acontece? Aí você vai trazer um goleiro que se mostrou tímido, introspectivo e capaz de aceitar os desafios do Laio, que é um ambiente confortável. Ele vai conseguir dar certo no Corinthians, é isso? É mais um erro do Corinthians nesse sentido. É o erro. Qual a dificuldade de achar um goleiro bom? Por que o Corinthians paga para uma equipe para fazer scout, análise de mercado, se esses profissionais são incapazes de apontar um nome que presta? Ou então eles apontam. E os dirigentes que não estão levando muito a sério. Agora, se isso é dessa forma, lamento, né? Porque o Augusto disse que não seria mais assim. Que na gestão dele, tudo isso mudaria. Que haveria muito profissionalismo no clube. Profissionalismo no clube, Fabio Saldanha, é isso? É isso? Profissionalismo no clube tentando trazer um CEO, né, do Fortaleza, que hoje lá no Fortaleza tem muita gente descontente com ele, né, que vive das glórias de 2021, que tem cometido erros que não são normais para vocês, torcedores de outras equipes, que não acompanham o Fortaleza como eu acompanho. Mas, poxa vida, para contratar, para CEO, você tem que analisar, fazer um estudo profundo. Você fez uma análise profunda, um estudo profundo do Marcelo Paes e considerou que ele seria o cara para o Corinthians. Pelo amor de Deus, o que está acontecendo com o Corinthians, gente? O que está acontecendo com o Corinthians? É impressionante. O goleiro Santos, ele pode dar certo no Corinthians, evidentemente, se for contratado, mas a possibilidade de que dê errado é enorme. Né? E se ele der muito certo no timão, né, vai ficar muito estranho. Porque em ambientes onde ele teve menos pressão, ele não conseguiu dar certo. Por que menos pressão no Flamengo do que no Corinthians, Josa? Explica isso aí. Esses dois clubes são gigantes. Menos pressão no Flamengo, porque o Flamengo não teve um grande goleiro, né, que antecedera o Santos, né? Como o Corinthians teve um grande goleiro que é o Cássio, e aí um outro aí que também mostrava ser um grande goleiro, que vai embora, que é o Carlos Miguel. O Santos não chega aos pés do Carlos Miguel. Ele não tem a competência de 10% do Carlos Miguel. Entende? Então o Corinthians precisa do mercado, fazer um scout muito importante, encontrar esse grande goleiro, porque ele existe. Ele existe. É vergonhoso isso, gente. É vergonhoso o que está acontecendo. Então, é mais uma contratação que, se de fato for efetivada, a possibilidade de dar errado é muito grande. Pedro Raul tá aí para explicar. O tal do Mateuzinho, né? Tá aí para explicar também o segundo reserva do Flamengo que o Corinthians contratou por causa da intervenção do tal do Fabinho Soldano, que não entende nada de futebol, nem da profissão que ele ocupa hoje. Nada. Absolutamente nada. Não tem sequer ali, sabe, a liturgia do cargo. Ele não sabe absolutamente nada dessa condição, por exemplo, do dirigente, executivo de futebol, que vai lá, faz intervenção, pega o avião, viaja, vai até o local para discutir com o staff do atleta, tal, né, para marcar uma reunião, inclusive com os dirigentes do clube. Não consegue fazer isso. Não é ele que está fazendo isso no Corinthians. Não é ele. Porque ele não sabe fazer nada disso. Contrataram ele, né? Contrataram muitos jogadores aí. Muitos erros vêm sendo cometidos pelos Corinthians, né? E agora, com a do Santos, é mais um erro que pode acontecer caso o Timão faça essa contratação. Espero que eu esteja errado, mas olha, é difícil nesse caso aí, tá, gente? Tomara que dê certo, mas a possibilidade de dar errado é gigantesca, meus amigos e minhas amigas.